na palavra, por esse convite, para estar aqui com vocês nessa conversa, nessa palestra sobre Aristófanes. É a minha primeira vez na Universidade Federal de Pernambuco, ainda que virtualmente. Eu não sei se a maioria de vocês hoje, com essa questão de você poder fazer as atividades à distância, não sei se a maioria dos inscritos pertence à universidade, mas é um prazer grande poder falar para vocês, né? E é um prazer também muito grande falar desse autor, né? Pelo qual eu tenho grande admiração e ao qual eu tenho me dedicado há um bom tempo, que é o Aristófanes. Bom, eu imagino que vocês me conheçam, mas só para me apresentar brevemente, né? Meu nome é Adriane Duarte, eu sou professora de Língua e Literatura Grega na Universidade de São Paulo. Pesquiso o Aristófanes desde o meu mestrado, que consistiu numa tradução das aves, uma tradução e um estudo das aves. Depois, no doutorado, eu me dediquei ao estudo das parábases aristofânicas, publicadas num livro, né, O Dono da Voz e a Voz do Dono. E, apesar de, a partir do pós-doutorado, começar a investigar outros temas, primeiramente ligados à ideia de reconhecimento na poética, incluindo, inclusive, as comédias, e agora está mais envolvida com o romance, como coordenadora de um grupo de pesquisa e estudo sobre o teatro antigo, sediado aqui na USP mesmo, eu estou sempre e novamente pensando em Aristófanes, mas ultimamente mais envolvida com a recepção da comédia aristofânica no Brasil. Né? Então, tenho escrito alguns textos voltados para essa recepção. Mas hoje eu vou falar com vocês, eu vou dividir essa nossa conversa em duas partes. Uma primeira parte, em que eu faço uma apresentação mais geral da comédia grega antiga e do Aristófanes, para contemplar aqueles que não têm tanta familiaridade com o tema, e uma segunda parte, em que eu vou explorar um tema muito caro à comédia grega, à comédia antiga, e a Aristófanes especificamente, que é as poéticas e o relacionamento entre comédia e tragédia. Né? Então, eu vou fazer essa divisão e vou começar dizendo que eu gostei muito do título que vocês propuseram, Diálogos com Aristófanes, porque eu acho que é exatamente disso que se trata quando a gente lê qualquer autor, e muito particularmente os autores da tradição clássica, os autores da antiguidade clássica. Trata-se de um diálogo, em que não pode haver passividades. Nós devemos lê-los sempre esperando que eles nos respondam, que eles nos digam por que nós ainda temos interesse de lê-los. E, ao mesmo tempo, nós devemos estar abertos para aquilo que eles têm a nos dizer, né, mesmo que não seja imediatamente relacionável com a nossa realidade presente. Né? Então, acho que essa ideia do diálogo, que também se aplica ao que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou estar com a palavra maior parte do tempo, mas eu gostaria de depois resguardar um tempo dessa sessão para que vocês pudessem também fazer colocações a respeito do que vocês ouviram, a respeito do que vocês, do que interessa a vocês no Aristófanes, é muito precioso, né? Então, eu gostei muito dessa ideia do diálogo, que, além de tudo, tem tudo a ver com o drama, né? Dos grandes gêneros poéticos, né? Digamos assim, dos gêneros poéticos, é o dramático, aquele que mais explora as possibilidades do diálogo. Dos gêneros da prosa, é a filosofia platônica, o diálogo platônico. Né? Então, isso tudo é
é bom a gente ter em mente, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho desse gênero, que é a comédia, né, e a comédia antiga. Em primeiro lugar, né, só pontuando o fato desse adjetivo que a gente apõe à comédia, né? Comédia antiga, né? Por que antiga? Porque a Grécia conheceu pelo menos dois momentos de desenvolvimento do gênero comédia, do cômico, né? O primeiro, o mais antigo, a comédia Palaia, né? Ela é contemporânea da tragédia clássica e transcorre ao longo do século V a.C., né? E é nesse momento, especialmente no último quarto do século V, que Aristófanes vai ocupar a cena dos teatros atenienses, né? 100 anos depois, nós temos o surgimento daquela que vai ser chamada comédia nova, a Nea, né? Que é a comédia que faz toda a tradição cômica no Ocidente, né? E cujo poeta mais notável, o único do qual nós temos uma peça preservada, é Menandro, né? A comédia nova vai ter uma influência enorme, como vocês sabem, sobre os comediógrafos latinos, e esse sobre toda a tradição cômica seguinte, né? Qual a principal diferença entre as duas? A comédia antiga é uma comédia dita política, né? Os seus temas se ligam à polis, e daí política, por causa dessa ligação com a polis, né? São temas que tratam da esfera pública, né? Das grandes instituições, dos grandes temas que ocupam a cidade e os cidadãos. Guerra ou paz, né? Por exemplo, a educação, né, do cidadão, né? Entre outros, como as mulheres, como o governo da cidade deve ser, como a cidade deve ser administrada, entre outros temas desse tipo. Enquanto a comédia nova, ela é de natureza, ela aborda mais temas da ordem do doméstico, do privado, centrando-se, sobretudo, nas intrigas familiares, né? Nos casos de herança, nos casos de adultério, nos casos, né, de paixões irresolvidas, né? Então, nós temos essa contraposição, né? Século V, comédia antiga, Aristófanes, contemporâneo de Sófocles e de Eurípides, século IV, Menandro, né? Ele e os outros comediógrafos da Nova, influenciando Plauto, influenciando os demais comediógrafos que vão surgir a partir daí, né? Bem, de volta ao século V, então, né? É preciso entender que dentro dessa agenda pública do teatro grego, né, as performances eram acolhidas, eram subvencionadas, eram patrocinadas pela cidade, eram acolhidas no seio dos festivais religiosos em honra a Dioniso, que também eram festivais de natureza cívica, que projetavam uma imagem de Atenas, né, não só para consumo interno dos próprios cidadãos, mas também para o consumo externo, né, dos aliados que compareciam à cidade para usufruir de toda essa riqueza cultural, né. Então, o ato de ir ao teatro no século V, na Antiguidade Clássica, era muito diferente da nossa frequência ao teatro. Quer dizer, quando a gente podia frequentar o teatro,
antes da pandemia, né? Porque agora também o teatro tem migrado cada vez mais para a tela dos computadores, né? Mas antes a gente podia escolher uma peça, comprar um ingresso, comparecer ao espetáculo. Se gostássemos, podíamos voltar a assistir a mesma peça, né? Teatro, para nós, hoje, está muito associado à ideia de repetição, né? Você não tem uma performance única, mas você tem uma série de performances. Na Antiguidade Clássica, então, uma peça era composta, ensaiada para uma única apresentação no âmbito dos festivais dramáticos promovidos pela cidade e que envolviam um concurso em que eram premiados o melhor poeta, o melhor ator, né, e o melhor, digamos assim, patrocinador, né, do coro, né. Bem, e Aristófanes, então, participava desses festivais dada a sua natureza de competitiva, né, os poetas todos tinham essa ambição, né, de serem apontados os melhores, das suas peças serem apontadas as melhores. Então, era um ambiente altamente competitivo, não só entre os poetas, mas também, né, pensando nos poetas, tanto trágicos quanto cômicos, como vozes de autoridade dentro da cidade, que competiam com outras vozes dos filósofos, dos políticos, dos oradores, né, pela atenção do cidadão, né, e pelo direito de ensinar esse cidadão, né. Então, todo fazer dramático no século V, ele reflete esse ambiente competitivo, né, que na comédia é posto à luz, né, é explicitado nos discursos que o próprio poeta constrói nas suas comédias, né. Bem, houve vários poetas cômicos, né, compuseram ao longo do século V. Né? Então, por que Aristófanes adquiriu tamanho relevo, a ponto dele ser a nossa principal referência para o gênero, né, nesse período? Né? O fato é que, por sua qualidade intrínseca, pelo fato dele ter imediatamente sido apontado por outros poetas e por filósofos como um autor de referência, ou também por azares de transmissão, as comédias de Aristófanes são as únicas que nos chegam íntegras desse período antigo. É verdade que nós possuímos inúmeros fragmentos dos outros poetas, Crátilo, Cratino e vários outros que são contemporâneos ou que compuseram uma geração antes de Aristófanes, por exemplo. Né? Mas é muito difícil a gente avaliar qualquer obra a partir de fragmentos. E, muito particularmente, é difícil no caso da comédia, né, em que muitas vezes a gente só consegue avaliar, ou supomos que consigamos, porque existe uma série de obstáculos dados, inclusive pela distância que nos separa desses textos, né, avaliar o verdadeiro sentido do texto quando nós o temos na íntegra, né? Um único verso deslocado fora de contexto muitas vezes se torna um verdadeiro, adquire um sentido oracular, né? A gente não consegue
realmente compreendê-lo em toda a sua integridade, quanto mais reconstituir a obra da qual ele foi extraído. Né? Então, a gente sabe, sim, que Aristófanes foi um poeta que já adquiriu um relativo sucesso no seu período de vida, atestado pelo grande número de concursos dramáticos que ele venceu, em que ele conquistou o primeiro prêmio, né? Mas que ele estava longe de ser o único. Ele tinha concorrentes importantes, e muitas vezes ele guardou mágoas terríveis, ou alegava ter guardado, pelas derrotas amargas que sofreu, né? Sendo a mais conhecida a da apresentação da comédia As Nuvens, que é uma das mais conhecidas de Aristófanes, em que ele põe em cena Sócrates, né? Uma caricatura do filósofo Sócrates, né? E que perde o primeiro prêmio no concurso que participou, levando o poeta a reformular a sua comédia, né, compondo um final totalmente novo, que a gente não sabe se foi apresentado ou não, provavelmente não, só circulou o texto, tentando justificar e rebater o que ele considerou uma derrota injusta. Aquela que ele dizia que era a mais fina das suas comédias e que o espectador ateniense não soube apreciar, né? Dentro de um jogo retórico que a gente vai ver que os comediógrafos faziam muito. Bom, eu sou um poeta cômico, eu estou em Atenas, eu quero apresentar uma comédia, como é que eu faço? Né? Bem, eu tenho que inscrever essa comédia num festival dramático. Né? Pelo que a gente sabe das condições do teatro ateniense, né, havia um forte direcionamento, né, nesses festivais para alguns poetas, né, e depois para suas próprias famílias. É comum que o filho de um poeta, o sobrinho de um poeta, se torne ele também poeta e venha a competir nos festivais. Né? Era um circuito relativamente fechado. Né? A princípio, no festival se apresentavam 5 tragediógrafos, apresentando cada um uma trilogia trágica e um drama satírico, seguidos de uma comédia, ou para outros de um dia de comédias. Né? Durante a Guerra do Peloponeso, que vocês sabem, opôs, né, praticamente dividiu as cidades gregas entre aliados de Atenas e aliados de Esparta, né? Guerra essa que começa em 431 e vai até 404, né? Portanto, pegando todo o período, praticamente todo o período, né, de composição de Aristófanes. Claro, ele vai um pouco além de 405, né? Ele chega a apresentar comédias no ano de 380, 380 e poucos, 88, mas boa parte da sua trajetória poética se dá contra o pano de fundo da Guerra do Peloponeso. Nesse período, por uma razão talvez de economia, os festivais são condensados em 3 dias. Então, apresentam só 3 tragediógrafos com suas peças, com as suas trilogias, as quais se seguem uma comédia. Então, são 3 comediógrafos, 3 tragediógrafos. Né? Então, é um número muito restrito, né, de competidores. Bom, eu consegui ter minha peça aprovada. Aí, o que eu faço? A cidade vai me dar um coro. Né? Esse coro, que na comédia é composto por 24 elementos, ele é composto por cidadãos amadores, né, cuja única formação específica é de ter participado de outros coros desde a infância. Né.
Então, se esperava do cidadão ateniense que ele se engajasse em diversas atividades de caráter cívico-religioso, né? Ele tinha que participar, se ele fosse homem, do exército no tempo de luta, né? Tinha que participar como hoplita, participar como cavaleiro, participar como remeiro, de acordo com a sua renda e classe social. Mas ele também participava de inúmeras atividades religiosas, como procissões, cortejos e coros, né, nos diversos festivais. Então, a cidade, ela designava um cidadão que tivesse muitas posses e que, numa espécie de lei Rouanet de Atenas, custeasse os ensaios de um coro. Custear os ensaios do coro é pagar pela alimentação dos coreutas enquanto eles estão ensaiando, né? É pagar pelo figurino que esses coreutas vão utilizar, e que na tragédia podiam ser bastante suntuosos, por exemplo, e na comédia bastante inventivos, né? E justamente esse cidadão, que é o patrocinador, digamos assim, o produtor da peça, ele concorre em nome do seu demo, do seu distrito, a um dos prêmios do festival. Então, por uma questão também de reputação, ele quer cumprir esse papel da melhor maneira possível. Então, eu sou poeta, eu estou lá, tenho meu texto, me é concedido um coro, esse coro vai ser financiado por um produtor, digamos assim. Né? Que mais? Eu vou precisar de atores. Né? Em Atenas, os atores são profissionais. Né? Diferentemente dos coreutas, que são amadores, né? os atores são profissionais. E é também a cidade que vai custear esses atores para mim. Né? Agora, curiosamente, o que temos de específico no teatro grego? Vocês sabem disso provavelmente. Todos os atores eram homens, não é? Independentemente do papel que eles viessem a representar. E o número de atores era limitado a 3, talvez na comédia chegasse a 4, mas o mais provável é que fossem 3 atores para fazer todos os papéis da peça. Se a peça tem 7 personagens, eles têm que dividir os papéis. Se ela tem 15 personagens, eles têm que dividir os papéis. Né? Dividir como? O ator mais experiente, o protagonista, fica com os melhores papéis. Aqueles que têm, cujo personagem fica mais tempo em cena, cujas falas são mais elaboradas, né? E os outros atores dividem os papéis, mas digamos que um protagonista pegou um papel que tem relevância numa primeira parte da peça, e na segunda parte da peça cai de produção, né? Digamos assim, um Ájax, né? Tragédia do Sófocles, em que o Ájax comete suicídio no meio da montagem, né? Como é que vai ficar o protagonista? Sem problemas, ele vai pegar o segundo melhor o papel que tiver, né? E não importa se o outro ator estava antes cobrindo aquele personagem. Né? Então, a divisão tem a ver com a experiência, com o mérito do ator. E por quê? Como é possível fazer essa distribuição? Porque os atores usavam máscaras. Né? Então, nós que damos tanto valor, muito por causa das artes visuais, do cinema, da televisão, as expressões do rosto, quer dizer, nós crescemos com o zoom, né? Então, o zoom que foca na expressão facial, isso nada tinha importância alguma para os antigos, né? Até porque os teatros eram monumentais, uma parte da plateia não podia vislumbrar detalhes do palco, né? E a máscara, então, às vezes tem teorias que elas cumpriam até um papel de amplificar a voz dos atores, mas as máscaras também permitiam isso, né?
que os atores, o mesmo ator pudesse fazer vários personagens, ou até dividir um mesmo personagem com outros, né? Sem que o público percebesse essas trocas, né? Bem, o que mais é importante? Bom, a gente, quando pensa em ir ao teatro, em geral, a gente pensa em ir durante a noite, né? É uma atividade que a gente faz, normalmente, à noite. Em Atenas, na antiguidade, bom, você não tinha iluminação artificial, então, se você fosse à noite, você não ia enxergar praticamente nada, né? Então, o teatro era feito à luz do dia, né? Claro que não tinha nenhum recurso específico de iluminação, né? Era desnecessário. O cenário devia ser muito simples, porque eram várias peças de natureza diferentes apresentadas no mesmo anfiteatro ao longo de um dia de programa. E um maquinário muito simples, mas efetivo, né? Basicamente, são dois instrumentos importantes para auxiliar ao poeta a pôr em cena aquilo que ele imagina. Um é o chamado enciclema, né, que é uma plataforma rolante que que era projetada através da porta cênica, que ocupava provavelmente o centro do palco, e que se prestava a revelar o interior de uma casa. É preciso dizer que, normalmente, as cenas de tragédia e comédia transcorrem no exterior, né? Do lado de fora das casas, na frente das portas, né? Mas, eventualmente, você tem que mostrar o interior de uma casa, né? Então, como é que faz, né? Rola-se essa plataforma pela porta e, pela convenção cênica, os espectadores entendem que o que ali, o que está sobre a plataforma, representa o interior da casa. Né? O outro maquinário é chamado justamente de máquina, ou mecané. Trata-se de um guindaste que elevava uma plataforma por sobre o cenário, né, no alto das casas. E sobre a plataforma, alguns atores, normalmente representando deuses. É o famoso Deus ex machina, que a tragédia vai usar muito nos seus êxodos, né? Como dizia o comediógrafo da comédia intermediária, Antífanes, quando um poeta trágico está enroscado e não sabe como terminar a sua tragédia, ele põe em cena o Deus ex machina e o Deus em cima do guindaste, diz para os personagens o que cada um deve fazer e a peça se encerra, né? Então, esses dois são os recursos que os tragediógrafos, sobretudo, usam. Os comediógrafos vão utilizá-lo? Sim, mas normalmente em chave paródica, ou seja, eles usam desses elementos, desses equipamentos, para parodiar a tragédia, ou em alusão à tragédia. Um exemplo, na comédia A Paz, o herói cômico, chamado Trigeu, ele concebe um plano, né, de ir até o Olimpo, onde a deusa Paz está sequestrada, né, para trazê-la de volta à Terra. E para ir até o Olimpo, ele alimenta um escaravelho gigante, um besouro gigante, que se alimenta de fezes, no qual ele quer voar até a morada dos deuses. E ele faz isso mesmo, né? Ele monta no besouro e vai, e já é uma paródia, né, do Pégaso, o cavalo alado, e do Belerofonte, né? Uma paródia que ele faz com referências explícitas. E quando ele está sobre o besouro, né, ele chama a atenção do funcionário que está operando a máquina, o guindaste, e ele fala assim, presta atenção, fulano, presta atenção para não me derrubar daqui de cima, olha o que você está fazendo, senão eu caio daqui de cima e me
estraçalho no chão, né? Então, a comédia vai chamar a atenção não só para o paralelo com a tragédia, em que a tragédia representa o alto, sublime, o elevado, e a comédia é o baixo, né? O grotesco, o vulgar, mas também para os recursos que ela está utilizando. Né? Enquanto a tragédia quer esconder, quer que você imagine mesmo que é um Deus que se eleva sobre os mortais, né? Aquele ator que está sobre a máquina, a comédia chama atenção e tira um sarro disso, dizendo, olha aqui, isso aqui não sou eu voando não, sou eu em cima desse guindaste, e se o funcionário bobear, eu posso me arrebentar, cair daqui e me arrebentar. Do enciclema, a gente vai ver depois o exemplo da comédia Tesmoforiantes, né, em que se faz uso desse recurso também nessa mesma chave, né, de paródia. Né. Bom, então, esses são os traços, né, materiais, as condições materiais do teatro antigo, sociais e políticas, né, a sua inserção nesses festivais cívico-religiosos, né, que nos ajudam a compreender, né, a obra desses poetas, e muito particularmente desse poeta chamado Aristófanes. Né? Bom, então dizer para vocês que Aristófanes viveu ali no último quarto do século V, né? Foi contemporâneo de Sófocles e de Eurípides. A gente sabe que Sófocles e Eurípides morreram com meses de diferença um do outro, né? Por volta de 403, 404, lá para 404. Né? Então, Aristófanes vai estabelecer um diálogo, a gente volta aí à questão do diálogo, com esses seus oponentes da tragédia. Né? Comédia e tragédia sempre, né, se relacionando. Eu disse para vocês também que somente de Aristófanes nos chegaram comédias preservadas integralmente. E chegaram num bom número, né? São 11 comédias que chegaram até nós. Né? 11 comédias que cobrem toda a trajetória poética do Aristófanes. Praticamente desde o momento que ele estreou, a terceira das comédias que ele apresentou num festival dramático, que é a Carmenses, foi preservada, até uma das últimas que ele compôs, né, que é Pluto, Assembleia de Mulheres. Essas duas são as últimas comédias que ele compôs. Então, 11 comédias é um número bastante expressivo. Se a gente pensar que temos 7 tragédias que sobreviveram de Ésquilo, 7 tragédias de Sófocles, e claro, de Eurípides muito mais, são 18, né, mais o drama satírico do Ciclope. Né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui uma cronologia do Aristófanes, só para a gente ter isso mais claro. Vamos ver se dá tudo certo aqui. Vocês estão vendo? Tá Estamos sim, dá para ver. Então, tá bom. Então, vamos lá. Bem, deixa eu tirar essa barrinha daqui. Ops, saiu, né? Vamos ver de novo. Opa. Pronto. Bem, então, é só para a gente passar rapidinho aqui aquelas informações que eu dei para vocês anteriormente. Bem,
As primeiras representações trágicas em Atenas datam do final do século VI, 535 a.C., como vocês estão vendo aí. Nos concursos dramáticos, inicialmente só se apresentavam, só se admitiam tragédias. A comédia só passou a fazer parte das grandes Dionísias em 487, 486. Né? Então, é uma inserção tardia que talvez responda à própria organização estrutural das comédias, né? Que, como nota Aristóteles na Poética, começam como enredos improvisados e, aos poucos, vão desenvolvendo a sua estrutura própria. Talvez seja isso, talvez não, só uma hipótese. Bom, significativo aqui, nessa cronologia, é que em 410 a gente tem o fim da tirania, e, na sequência, as reformas de Clístenes e a adoção do regime democrático. Parece que é uma relação muito forte entre democracia e a grande produção dramática em Atenas, né? Então, o teatro ateniense, de certa forma, ele se alimenta dessa democracia, né? Quando ela fenece no final do século V, também não é que o teatro deixe de existir, mas a comédia, de fato, se transforma, vai se transformando, vai fazendo uma lenta transição da antiga para a nova, e dos temas públicos para os privados, dos temas políticos para os domésticos, né, que a gente vê que acontece. E o coro, que de certa forma representaria a voz dos cidadãos, né, ele deixa de existir, né? Então, parece que, de certa maneira, o teatro ateniense ele responde a ao regime democrático. Bem, temos aí as invasões persas, primeira invasão 490, segunda 480, chegamos em 450, que é a data mais provável para o nascimento do Aristófanes. Sabemos muito pouco a respeito dele, da sua vida privada, seus dados biográficos, como sabemos pouco de praticamente todos os autores da antiguidade. Né? Bem, tragédia e comédia, em 440 passa a integrar o Festival das Lenéias, 431, como eu disse para vocês, é o início da Guerra do Peloponeso. 429, morte do Péricles, e 427, Aristófanes estreia com uma peça denominada Convivas, né, que não chegou integralmente até nós, não foi preservada integralmente, mas que obteve o segundo lugar. Não se iludam, o segundo lugar não é grande coisa, porque a gente só tinha 3 competidores, né, 3 competidores, então interessava o primeiro lugar. Né? Segundo lugar já não era nem prêmio de consolação. Mas digamos que para um estreante ele não chegou em terceiro. E a peça não foi apresentada do nome dele, foi apresentada por um poeta mais experiente chamado Calístrato. No ano seguinte ele apresenta Os Babilônios, que também não chegou integralmente até nós, produzida pelo mesmo Calístrato. E finalmente, em 425, ele conquista o primeiro lugar com Acarnenses, que é uma das peças que nós temos do Aristófanes. 424, Os Cavaleiros, primeira peça que ele apresenta em seu nome, e também obtém o primeiro lugar. Nuvens, vejam, a decepção, 423, fica em terceiro lugar. E último. 422, Vespas, obtém o segundo lugar. 421, A Paz, também o segundo lugar. E esse ano é um ano importante, porque tem-se a celebração da Paz de Nícias, que na verdade marca um intervalo nas hostilidades entre Atenas e Esparta. Né? Então, um momento de respiro aí na Guerra do Peloponeso.
418 é a data provável para o texto para revisão das nuvens, que não sabemos se foi exibido ou não. 415, a guerra é retomada, a gente tem a expedição à Sicília. 414, Aristófanes apresenta no Festival as Aves, que obtém o segundo lugar nas Dionísias. 411, duas comédias ele apresenta, Lisístrata e as Tesmoforiantes. Como assim, duas comédias no mesmo festival? Não, eram dois festivais anuais. O das Grandes Dionísias, ou Dionisíacas Urbanas, que era um festival que ocorria na primavera e que tinha um caráter mais internacional, atraindo visitantes de fora de Atenas, das cidades aliadas. E as Lenéias, que é um festival mais local, né, que ocorria durante o inverno, e que então era voltado para questões, para o debate, para a apresentação de questões de interesse mais restrito aos cidadãos. Né? Bem, 406, morte de Eurípides e Sófocles, como eu disse, com poucos meses de diferença. 405, Aristófanes compõe as Rãs, produzida pelo Filonides, e obtém o primeiro lugar nas Lenéias. 404, fim da Guerra do Peloponeso, Atenas se rende a Esparta. Fim do regime democrático com o regime dos 30 tiranos. 403, temos a volta do regime democrata. 399, Sócrates é condenado à morte. 392, Assembleia de Mulheres. 388, Pluto. Essas peças que eu estou mencionando são as peças que chegaram integralmente até nós, né? Claro que havia muitas outras nesse intervalo, né? 492 para 388, Aristófanes compôs e escreveu outras peças em festival, mas delas a gente só tem fragmentos. Aproveito até para referir aqui que esse ano foi publicado pela imprensa da Universidade de Coimbra livros que são disponibilizados gratuitamente na internet, uma coletânea em língua portuguesa, uma coletânea não, uma tradução de todos os fragmentos supérstites de Aristófanes, né, das comédias aristofânicas, pela Karen Amaral Sacconi, né. Então, acho que chama Fragmentos de Aristófanes, e você, imprensa da Universidade de Coimbra, vocês podem procurar, baixar e conhecer. Bem, Pluto é a última das comédias do Aristófanes que nós temos completa. Mas sabemos que depois disso, o filho do Aristófanes, chamado Araros, encenou o Cócalo e o Elocicone. Né? E lá por 385, seria a data provável da morte do Aristófanes. Vejam, só em 316 temos a representação do Díscolo de Menandro, que é um marco da comédia nova. Bem, do que tratam essas comédias de Aristófanes, né, que eu aqui enumerei para vocês? Né? Essencialmente, as comédias, elas tratam de grandes, além das questões, né, de interesse da cidade, né, elas tratam de temas que vão ser, de certa forma, recorrentes nos enredos cômicos, né, esses grandes temas, né, de interesse da comédia. Um deles é a contraposição entre campo e cidade, né, campo e cidade, que a gente vê, por exemplo, na primeira das comédias que foram preservadas de Aristófanes, a Carnensis, né, em que o camponês chamado de Ceópolis é obrigado a se refugiar na cidade por conta da guerra e da ameaça da invasão espartana aos campos. Né?
e ele, então, experimenta uma rejeição à vida na cidade, né? E defende o ponto de vista do habitante do campo, né? Isso aparece em outras comédias do Aristófanes, também com personagens oriundos do campo, né? Por exemplo, nas nuvens, né? Do Strepsíades, né? Bem, outro tema que vai ser recorrente, especialmente em vista desse contexto histórico, mas não só, é a contraposição entre guerra e paz, né? A gente sabe que há gêneros poéticos que que celebram a guerra e a virtude dos guerreiros, né? Como é o caso da épica, né? A Ilíada, sobretudo, mas também é o caso da elegia, né? Elegia marcial, né? Então, há gêneros que celebram a guerra e há gêneros que rejeitam a guerra e celebram a paz. A própria elegia amorosa, né, ela rejeita a guerra, né? E a comédia rejeita também a guerra, defendendo sempre a paz, né? Então, Aristófanes tem essa comédia denominada A Paz, né, em que, como eu disse para vocês, o herói cômico se chama Trigeu, e ele arma esse plano mirabolante de ir até o Olimpo resgatar a deusa Paz, que era refém dos deuses lá no alto, né? Mas em outras peças do Aristófanes, a paz também tem um lugar privilegiado, como é o caso da Lisístrata, tá? Então, na Lisístrata, isso é muito claro, trata-se de um enredo, é um enredo que põe em cena as mulheres atenienses e também espartanas e aliadas gregas em geral, lideradas por uma ateniense chamada Lisístrata, cujo nome significa que dissolve exércitos, né, que libera tropas, e que declaram a greve de sexo para obrigar os maridos a pôr fim à guerra, né? Então, esse tema da paz e da guerra também é um tema muito recorrente e que tem a ver com essa ideologia da comédia, como tem a ver também a defesa da vida no campo contra a vida na cidade. Porque, essencialmente, a comédia é um gênero que defende, que celebra a vida em tudo que há de prazeroso, a comida farta, os prazeres sensuais, né, a festa, né, e isso tudo só pode ser plenamente gozado em tempos de paz, né, a fartura dos campos, enfim. Então, ideologicamente, a comédia é um gênero que vai sempre defender o campo e a fartura que ele propicia, e a paz, né? Se colocando contra o sofrimento, a dor e a destruição que a guerra ocasiona, né? Outro tema recorrente é a contraposição entre homens e mulheres, a eterna guerra dos sexos, né? Que a gente vê muito marcadamente nas peças femininas do Aristófanes. Sobretudo na Lisístrata, que eu acabei de mencionar, as mulheres que declaram greve conjugal para forçar os homens a voltar para suas casas, e a Assembleia de Mulheres, né, em que as mulheres se disfarçam de homens, vão à Assembleia, votam a passagem do poder para elas, mulheres, né, e passam, então, a administrar a cidade de uma perspectiva
feminina, né? Então, esses são os grandes temas da comédia, aos quais se junta o tema da poesia e das poéticas implícitas, né? Seja a contraposição entre comédia e tragédia, né, que é importante no teatro aristofânico, seja a própria projeção de uma poética cômica que também aí aparece. E com isso, eu vou passar para a segunda parte da minha apresentação. Mas antes disso, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se a gente tem perguntas, né? E antes de passar para adiante, né? Então, aqui, o André pergunta. Disse que em passagens do teatro aristofânico se fala da presença de mulheres e crianças na plateia, e isso serve de argumento para a possibilidade de tal presença. Há algum estudo recente que comprove, de alguma forma, mulheres e crianças na plateia? Bom, André, não há, e isso nunca vai ficar de fato, na minha opinião, equacionado, né? Por quê? Né? Em primeiro lugar, né, nós não temos evidências concretas que mulheres e crianças pudessem estar nas plateias, né? E os comediógrafos, muitas vezes, fazem referências sem que elas, de fato, apontem para uma realidade. Mas, na verdade, eu nem me lembro dessas referências em Aristófanes a mulheres e crianças na plateia, né? Particularmente, eu acredito que não, que as mulheres, principalmente as mulheres de cidadãos, não podiam estar no teatro. E isso, para mim, parece claro já a partir de comédias como as Tesmoforiantes, que a gente vai comentar mais adiante, em que a gente vê as mulheres revoltadas com Eurípides, por Eurípides, denegri-las nas suas tragédias. Ora, se elas não vão ao teatro, como é que elas sabem o que Eurípides apresenta no teatro? Elas mesmas dizem que os maridos, os irmãos, os pais, eles chegam do teatro e eles imediatamente, depois que assistiram uma peça de Eurípides, adotam uma atitude desconfiada, né? Começam a investigar, a olhar atrás, embaixo das camas, a procurar um amante escondido, a procurar se as mulheres estão desviando bens dos depósitos, né? Que elas devem controlar. Então, me parece sugerir que elas não estão no teatro como espectadoras, mas que elas sabem o que lá se passa por ter notícias dos espectadores, né? Então, eu acredito que as mulheres não eram sequer admitidas enquanto espectadoras no teatro antigo. Mas eu reconheço que essa é uma questão em aberto, e eu acho que é uma questão que vai permanecer em aberto, a não ser que apareça alguma evidência muito clara e extra-dramática, né, a respeito disso, tá bom? Tem mais alguma pergunta, alguém a respeito dessa primeira parte? Bem, então alguém está perguntando sobre Sócrates e Aristófanes. Rapidamente, essa querela entre Sócrates e Aristófanes, que é uma coisa que sobre a qual eu não vou me estender aqui, mas eu poderia responder rapidamente da seguinte maneira. Aristófanes compõe uma comédia em que Sócrates é caricaturizado, né, as nuvens. Sócrates é apresentado como uma espécie de sofista, de charlatão,
né, que cobra pelos seus ensinamentos, que são essencialmente retóricos, né. Ele se propõe a ensinar quem o procura a compor tanto discursos justos quanto discursos injustos, ou seja, defender teses antitéticas, que é essencialmente o que os sofistas ensinavam seus discípulos a fazer, né. Aristófanes está longe de ser o único comediógrafo que escreveu comédias sobre Sócrates. Outros também o fizeram. Parece que a comédia antiga, ela satirizava, uma das características da comédia antiga é a invectiva pessoal, ou seja, a sátira a personalidades e indivíduos determinados, históricos, a gente diria. Então, a gente vai ver mais adiante Eurípides sendo satirizado na comédia aristofânica, Ésquilo, vários políticos como Cleão, como Lâmaco, mas também os filósofos, no caso, Sócrates. E Sócrates convidava a caricatura, porque ele era um tipo esquisitão, né? O próprio Platão apresenta assim Sócrates, um tipo que se vestia de forma desleixada, que não cuidava da higiene, que era feio que nem um sileno, que tinha umas ausências, né? Que dizia ouvir uma voz, que lhe soprava o que ele devia fazer no ouvido. Então ele já era uma pessoa meio excêntrica, que convidava a caricatura. Aristófanes optou por transformar essa figura num amálgama dos vários tipos de intelectual que circulavam em Atenas naquele período, né? Então, eu não acredito que ele estivesse fazendo um retrato propositadamente deturpado do Sócrates, mas ele estava fazendo uma caricatura dos intelectuais, dando a essa figura o nome de Sócrates. Bem, anos depois, quando do processo que levou à condenação e morte do filósofo, no seu julgamento, na Apologia, né, que está lá preservado na Apologia de Platão, Sócrates culpa os comediógrafos, e particularmente Aristófanes, pela má reputação que ele tem entre os cidadãos. Ele vai dizer, Aristófanes me transformou numa figura que investiga os astros dentro de uma cesta, suspenso em uma cesta. É verdade, Aristófanes fez isso. Me mostra caminhando pelos ares. Acho que é assim que está lá. Aristófanes fez isso. Não é como se Sócrates fosse um filósofo da natureza. Mas me parece que o argumento do Sócrates, ele é puramente retórico aqui. Já passou muitos anos daquela comédia para que ela ainda tivesse um peso no julgamento popular, né? Ele só quer dizer que há vários motivos, né, para que ele seja malquisto entre os atenienses. Um deles, ele vai dizer, é a representação que dele fizeram os comediógrafos. Mas, por outro lado, se a gente pegar outro diálogo de Platão, que é o banquete, a gente vai ver, o banquete se passa numa festa, que o tragediógrafo Agatão, que a gente vai ver daqui a pouco, nas Tesmoforiantes, como personagem das Tesmoforiantes do Aristófanes, dá na sua casa para celebrar a sua primeira vitória num concurso dramático. E ele convida muita gente para esse simpósio, né, para esse banquete, entre eles Aristófanes e Sócrates. E os dois estão lá convivendo de uma maneira bastante cortês, bastante cordata, né? Inclusive, digamos assim, que Platão aproveita para tirar um certo sarro do Aristófanes ali, que é cometido por um ataque de soluço, né? Mas é uma passagem genial. Aristófanes faz um discurso incrível sobre a origem dos homens, de
uma imaginação cômica enorme, que dá a entender que Platão entendia muito bem a sua forma de compor e o admirava. Aliás, temos anedotas nesse sentido, né? Que quando o tirano Dionísio da Sicília perguntou, que foi discípulo de Platão, foi aluno de Platão, perguntou a ele o que ele devia ler para entender os atenienses, Platão disse, a obra de Aristófanes. Né? Então, a gente tem várias anedotas nesse sentido, mas eu acredito que é uma falsa querela, né? Que se explica pela má compreensão das convenções dos gêneros em que as observações, em que as representações aparecem. Uma comédia e outro, um discurso de defesa num tribunal, né, que vai fazer um uso argumentativo dos elementos de que dispõe para a defesa. Né? Então, eu acho que é um pouco por aí, tá bom? Posso passar adiante? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Bem. Então, eu disse para vocês que uma coisa que me interessava aqui na nossa... deixa eu ver aqui como é que eu vou... Na nossa discussão, nessa discussão final que eu vou encaminhar, era tratar, dentre esses grandes temas que a comédia aristofânica explora, a questão da poesia. Uma poesia representada como o poeta é representado na comédia. Né? São inúmeras as oportunidades de fazer esse exame. Eu selecionei 3 momentos. O primeiro está aqui na parábase da paz. Né? O que é a parábase mesmo? Né? Pena que eu não pus aqui, mas uma das grandes dificuldades, eu disse para vocês que eu estava trabalhando com recepção recentemente, e dentre os textos que eu escrevi um analisando uma montagem que um grupo aqui de São Paulo, os Parlapatões, eu acredito que muitos de vocês conheçam, comandado pelo Hugo Pozzolo, né, na estética dos clowns. Eles fizeram, eles estrearam em 2003, mas a peça está no repertório, e ano passado mesmo foi levada de novo aqui em São Paulo, em curta temporada. É uma adaptação das nuvens, chama assim As Nuvens, ou Um Deus Chamado Dinheiro. Então, eles propõem uma adaptação das 2 comédias aristofânicas. Né? E todo mundo que vai montar Aristófanes enfrenta uma dificuldade muito grande. Dada a topicalidade da comédia antiga, né, em que você se refere a muitos indivíduos e a muitos costumes e a muitos eventos históricos, para você se situar, você precisa das notas de rodapé. Né? Então, esse é um inferno de ler comédia. Você tem que parar e olhar as notas de rodapé. Você quase não consegue prescindir delas. Mas como fazer quando você está no teatro? Né? Então, chegou um momento que os atores, né, o diretor da peça, pensou na seguinte solução. O Strepsíades dizia lá que ele iria ao pensatório se juntar aos discípulos de Sócrates. Aí ele para a peça e fala assim, pensatório, e se dirige aos espectadores, algo que o Aristófanes, né, um recurso de que o Aristófanes se vale também. Então ele se dirige aos espectadores, né, interpela os espectadores e diz, aposto que vocês não sabem o que é pensatório. Mas não precisa ter vergonha, é só perguntar. A gente vai fazer como nos livros, vamos usar notas de rodapé. Então, nesse momento,
ele anuncia a nota de rodapé, que se trata de um ator acocorado sobre um skate, que seria uma espécie de enciclema, digamos assim, que é empurrado para dentro do palco e ele começa a ler, a declamar. Pensatório, lugar onde se pensa, portanto, lugar que não existe. É onde os discípulos de Sócrates se reuniam para ter suas lições e por aí vai, né? Então, é uma sacada genial em que você põe e satiriza, né, justamente essa dificuldade de montar a comédia aristofânica, que é a necessidade de contextualização. Bem, tudo isso porque aqui, falar de parábolas, a gente teria que puxar o ator com o skate para ele explicar o que é parábolas, né? Então, parábolas é uma seção da comédia antiga, né? E isso assim, só existe na comédia antiga, né? Em que o coro, é uma sessão de natureza coral, ele se dirige aos espectadores, ele fica sozinho na orquestra, ele se dirige aos espectadores e ele os interpela, né? Num primeiro momento da comédia aristofânica, de que a paz faz parte, né? Tecendo elogios ao poeta e censurando os seus adversários, né? Elogios sobre o caráter do poeta, mas, sobretudo, sobre a sua habilidade poética, né? E depois, né, passando a outros comentários sobre a peça, né? Então, na parábase da paz, né, temos a parábase é um momento privilegiado para esse tema da investigação sobre a poesia, né? E na parábase da paz, né, isso também ocorre. Então, ela começa assim, com o coro se despedindo do herói que deixa o palco. Os atores deixam o palco, ele fica sozinho. Adeus e felicidades. E nós passemos essa bagagem aos nossos acompanhantes para que as guardem, já que, principalmente, ao redor da cena, numerosos ladrões costumam espreitar e agir. Quem são os numerosos ladrões? São os espectadores, que ficam ao redor da cena e que poderiam, diz o coro, surrupiar, né, as bagagens cênicas que eles estavam carregando. Então, mais um motivo para zombaria. Vamos, vigiem isso corajosamente. E nós, digamos aos espectadores, o caminho de palavras que trilhamos e o quanto a mente contém. E aí vem a parte propriamente dita dos anapestos, a primeira seção da parábola, em que o coro faz o elogio do poeta. Os guardas deveriam dar uma surra sempre que um poeta cômico avançasse em direção ao público e louvasse a si mesmo nos anapestos. Os anapestos são essa seção inicial da parábola que corresponde a uma métrica específica de mesmo nome. Mas, ó filha de Zeus, se é natural homenagear alguém que é o melhor diretor de comédias de todos e o mais célebre, diz o nosso mestre que ele merece grande elogio. Quem é o nosso mestre, né, Didáscalos? É o poeta. O poeta se denomina corodidáscalos ou didáscalos quando ele é também aquele que ensaia o coro, né, o diretor da peça. Mas didáscalos também tem o sentido de mestre, de professor, né, daquele que tem competência para ensinar o espectador ou o cidadão. E o poeta, então, pede os elogios do coro. Por quê? Primeiro, sozinho, impediu seus rivais de fazer continuamente piadas sobre trapos e de declarar guerra aos vermes. E aqueles Héracles, padeiros e esfomeados, expulsou e caçou-lhes primeiro os direitos e libertou os escravos, os que fugiam, trapaceavam e eram surrados à vontade, que eram expulsos de casa sempre chorando.
Isso somente para que seu colega, fazendo piadas sobre as chicotadas dele, então perguntasse: ó infeliz, o que aconteceu com a sua pele? Será que um ouriço penetrou nos seus flancos com um grande exército e devastou o seu dorso? Eliminando defeitos desse tipo, grosserias e bufonarias vulgares, criou para nós uma grande arte e, ao construir, fortificou-a com grandes versos, pensamentos e gracejos que não são da feira, sem citar em suas comédias homenzinhos comuns em mulheres, mas com um ardor de Héracles atacava os mais importantes, tendo atravessado o mau cheiro dos couros e ameaças enlameadas. Então, por que o poeta merece elogios? Ele merece elogios porque ele combateu os lugares comuns da comédia. Ele procurou inovar o gênero. Isso é o que ele diz, né? Então, ele diz, por exemplo, que ele proibiu fazer piadas sobre trapos, né? Personagens que se vestem de uma forma como mendigos. Proibiu, tirou de cena Héracles, padeiros e esfomeados. Héracles, um personagem glutão, né? Que era muito utilizado nas comédias. No entanto, Aristófanes vai usar um Héracles esfomeado nas aves e também nas rãs, né? Então, a história de que ele tirou os Héracles de cena parece mais um falso argumento, né? Até para causar humor mesmo. O que mais que ele diz? Que ele libertou os escravos que fugiam, trapaceavam e eram surrados à vontade. Comédia de pastelão, em que se achava a graça de ver um outro apanhar. Normalmente um escravo larápio e espertalhão, né? Coisa que também aparece no Aristófanes. Não tanto escravos surrados, mas pessoas sendo expulsas de uma maneira violenta de cena, né? Inclusive aqui, na Paz, né? Impedindo, então, essas piadas, que ele acha que são piadas já gastas, né? E que são grosseiras, vulgares, né? Então, ele aboliu todos esses defeitos, criando uma grande arte, fortificou-a, né? Com versos e pensamentos invulgares, né? Enfim, então ele está defendendo a sua originalidade e a qualidade, e a sua qualidade enquanto poeta, que o faz destacar-se em meio aos outros poetas cômicos, né? E, ao mesmo tempo, ele combate contra os homens importantes, os grandes políticos, não é? E não fica fazendo gracejos com homens sem valor, nem mulheres, né? Enfim. E aí, ele termina os Anapestos afirmando o seguinte: e antes de todos venho lutando contra aquele mesmo, o de dentes afiados, de cujos olhos de sina brilhavam os raios mais terríveis, enquanto 100 cabeças de bajuladores em roda, lamentando-se, lambiam-lhe a cabeça e tinham a voz de uma torrente que gera destruição, cheiro de foca, testículos imundos de lâmina, anos de camelo. Ao ver tal aparição não tive medo, mas guerreando por vocês e também pelas ilhas, resistia sempre. Por isso hoje é natural vocês me retribuírem o favor e se lembrarem disso. Primeiramente, agindo conforme a razão, não percorria a palestra e nem abordava os rapazes, mas pegando as minhas coisas, batia logo em retirada, tendo aborrecido pouco, alegrado muito, proporcionado tudo o que devia.
Chama a atenção que até então, na elocução, é o coro que se apresenta, né, e diz, os guardas deviam... nosso mestre é digno de elogios, né? Nosso mestre nos diz que ele é digno dos elogios, por isso, aquilo e aquilo outro. É a voz do coro. Mas agora, né, vejam que os verbos passam para a primeira pessoa do singular e são associados ao poeta. Então, esse coro é porta-voz do poeta. E o poeta, então, faz aqui a sua própria defesa, seu próprio elogio. Né? O que ele afirma? Venho lutando contra aquele mesmo, né? Esse terrível, essa figura monstruosa, né? De dentes afiados, né? Que tem cheiro de foca, anos de camelo, etc. Que é uma referência ao político Cleão, fortemente satirizado nas comédias de Aristófanes, um demagogo, e que vem de falecer no ano anterior à apresentação dessa comédia. Né, e que teria, supostamente Aristófanes alega, perseguido o comediógrafo pelas sátiras que ele fazia dele no palco. Eu acho que tem aí um exagero retórico também, mas tudo bem, né? Então, o poeta diz, eu não tive medo, mas guerrei por vocês, resistia sempre. Por isso, hoje vocês me devem um favor. E qual é o favor? É conceder a essa comédia o primeiro prêmio. Né? Então, a gente vê aqui na Parábolas e nos Anatestos um lugar privilegiado, em que o poeta apresenta a sua obra, né? Apresenta o seu projeto poético, né? E pede o reconhecimento, né, dos espectadores. A Parábolas implica outras interpretações também, mas, no momento, eu vou ficar nela. Bom, essa tradução foi publicada no apêndice do livro que eu mencionei no começo, Dono da Voz e a Voz do Dono, a Parábolas e na Comédia de Aristófanes. Bem, nesse meu constante lidar com Aristófanes, eu também traduzi algumas das comédias aristofânicas, né? A começar das Aves, da qual me ocupei no mestrado, e que está publicada pela UCITEC, editora aqui de São Paulo, e depois Lisístrata e as Tesmoforiantes, que foram publicadas pela Martins Fontes. E é de uma dessas comédias que eu quero tratar hoje, né, que é as Tesmoforiantes, justamente. Tesmoforiantes. Bem, a gente ainda tem uma meia horinha, eu não sei se eu vou conseguir falar das duas comédias que eu queria, que eram as Tesmoforiantes e as Rãs, que são comédias privilegiadas para a gente examinar esse tema da poesia e das poéticas cômicas. E são comédias que guardam um paralelo no desenvolvimento do enredo muito grande. Nas duas, nós vamos ver um herói cômico que tem um problema e vai procurar um amigo, né, alguém que ele acha que pode ajudá-lo a solucionar esse problema, que basicamente é penetrar num espaço que lhe é interdito para que ele possa ali ou realizar a sua defesa ou, né, ou realizar a sua defesa, como é o caso das Tesmoforiantes, ou resgatar, né, um salvador, né, para uma Atenas em crise.
que é o caso das rãs. Então, nas tesmoforiantes, essa figura é Eurípides, que na companhia de um parente seu, que não tem nome, vocês vão ver aí, né, denominado parente, Eurípides, o tragediógrafo, e o seu parente, que vão à casa do Agatão, aquele tragediógrafo, né, jovem, promissor, que há poucos anos antes da composição dessa comédia, venceu o seu primeiro concurso trágico e deu aquela festa lá que Platão representou no banquete. Né? Mas aqui, então, o Eurípides vai à casa do Agatão, acompanhado do parente, para que o Agatão o represente no templo de Deméter, durante as Tesmofores. Esse lugar é interditado, é proibido para os homens, somente as mulheres podem entrar. Tanto que uma das traduções das Tesmoforiantes, Mário da Ganacuri, é só para mulheres, né? Então, só as mulheres casadas são admitidas nas Tesmofores, durante a celebração das Tesmofores. Eurípides não pode ir, mas por que Eurípides quer ir? Ele quer ir porque ele sabe que as mulheres vão julgá-lo por caluniá-las nas suas tragédias. Não por caluniá-las propriamente, não por falar mal delas propriamente, mas por revelar suas maldades em suas tragédias, fazendo com que os homens passassem, então, a hostilizá-las. Né? Então, Eurípides quer que Agatão vá no lugar dele, porque Agatão é uma figura efeminada, né? Ele tem traços delicados, ele não tem barba, ele tem a pele clara, ele tem uma voz delicada, ele poderia se passar por mulher facilmente e defender Eurípides nesse julgamento. Né? A gente vai ver que o Agatão se recusa e o parente do Eurípides, que é um tipo totalmente diferente, um tipo másculo, ele vai se submeter a essa sessão de travestimento, conduzida pelo próprio Agatão e pelo Eurípides, para representar um papel feminino, ingressar nas Tesmofores e defender o Eurípides. Lá ele vai ser desmascarado, aprisionado, e vai se valer de toda uma estratégia relacionada à paródia de tragédias de Eurípides para poder se salvar. Né? Então, vocês vejam, o enredo da comédia é um enredo totalmente ligado à relação entre comédia e tragédia. Né? A começar do personagem do Eurípides, dos personagens do Eurípides e do Agatão, né? E do uso que se faz de tragédias do Eurípides, como Palamédes, a Helena, que a gente tem, né? A Andrômeda, né? O Téléfo, né? Nessas estratégias finais de fuga do parente. Né? E, no fim, é a comédia que resolve tudo. Mas eu queria chamar a atenção, então, para essa cena aqui, que começa quando Eurípides e o parente chegam à casa ainda no prólogo, né? Chegam à casa do Agatão e batem e a porta se abre, né? E o criado, certamente sobre o enciclema, ou o criado abre a porta e sai do lado de fora, talvez seja isso, o criado abre a porta e sai do lado de fora, e começa a pedir silêncio, porque o Agatão vai compor o seu poema, a sua tragédia no interior. O que há de curioso aqui é que o criado, a comédia trabalha muito com essa ideia dos duplos cômicos, né? Não só a comédia do Aristófanes, mas é um recurso de que todo o gênero cômico se vale, as duplas e os duplos cômicos. E aqui, no caso, nós vamos ver que o criado do Agatão, longe de ser um escravo sem educação, ele emula o seu próprio patrão, fazendo uso de um discurso bastante elaborado e elevado,
né, que o parente do Eurípides, que é um sujeito tosco, vai zombar, de que o parente do Eurípides vai zombar. Então vejam aqui o criado. Que toda a gente silencie e mantenha fechada a boca, pois habita o interior da casa de meu senhor um tíaso de musas a compor. Que o éter sereno segure seu sopro, que a onda do glauco mar não retumbe. E o parente? Bombástico. O parente está escondido de lado, ele não está à vista do criado. O criado só escuta o que ele fala. Bombástico. Eurípides, silêncio. O que ele está dizendo? Que a raça alada adormeça, que os pés dos animais selvagens que percorrem as matas não se desatem. Parente, duplamente bombástico. Criado, pois ele, agatão de belos versos, nosso chefe, está em vias de, parente, dar o rabo, talvez? Criado, quem falou isso? Parente, o sereno éter. Criado, colocar escórias, fundações de um drama, verga novos aros dos versos, outros torneia, outros ainda cola e forja frases, emprega antonomásias, modela, arredonda, despeja no molde e dá para todo mundo. Que rústico se aproxima desse recinto? Um que no seu recinto e no do poeta de belos versos, esse pau aqui, depois de tê-lo arredondado e flexionado, está pronto a verter no molde. Aposto que jovem, velho, você era um tarado. Bem, antes da gente prosseguir a leitura, eu queria chamar a atenção como o criado, ele apresenta uma teoria de composição poética aqui, que provavelmente Aristófanes está ecoando de discussões que aconteciam contemporaneamente, né? Então, ao mesmo tempo que ele diz que dentro da casa do tragediógrafo tem um tíaso de musas a compor, ou seja, que o poeta conta com a inspiração divina para compor sua tragédia, que é uma teoria, uma concepção tradicional, sobretudo da poesia arcaica, que a gente vê lá nas invocações das musas nos proêmios da epopeia, das epopeias. Ele fala também da poesia como uma competência técnica, né? De uma habilidade, de um fabrico, comparando a arte do poeta aos ofícios dos artesãos. Por exemplo, ele vai colocar as escoras, fundações de um drama, ou seja, está comparando o poeta a um construtor, né, a um edificador. Ele vai vergar novos aros dos versos e outros torneia, outros ainda cola, né? Então, ele está comparando aqui o poeta a um carpinteiro, que vai tornear a madeira, que vai envergar a madeira, colá-la, né? Para fazer os seus objetos, mesas, cadeiras e outros, né? Barcos até. E vai dizer que o poeta modela, arredonda os versos, né? Forja frases, modela, arredonda, despeja no molde, como um ceramista ou um escultor. Então, a gente tem toda aqui uma concepção, né, de composição poética, né, que o criado enuncia num estilo bastante elevado e que o parente do Eurípides, que é um homem simples, né, não compreende ou não quer compreender, né? Bem, aí, vamos ver aqui. O Eurípides fala, amigo, fala para o parente, né, deixe-o em paz.
E você, falando para o criado, traga-me aqui a gatão de qualquer maneira. Criado, não suplique mais. Ele em pessoa está para sair logo, pois inicia a composição de um canto. Como é inverno, vergar as estrofes não é tarefa fácil, se não sair porta fora em direção ao sol. Então, mais uma vez, essa concepção da poesia como um artefato, né? E um pouco mais adiante, vamos dar um salto aqui, o agatão aparece, né? Ele aparece, a porta se abre, mostra-se o interior da casa, o agatão, o Eurípides fala, o agatão está saindo. O parente, onde está ele? Onde? É aquele sobre o enciclema. Então, vocês lembram que eu falei daquela plataforma rolante que mostra o interior da casa, que é o enciclema. Então, aqui, o personagem da comédia, que é o Eurípides, ele está se referindo diretamente ao enciclema, né? Não era para fazer isso, na tragédia não se faz isso. Você não quer chamar atenção sobre esses recursos, você quer que esses elementos sejam absorvidos de uma forma quase que sem serem percebidos pelos espectadores. Mas a comédia já chama atenção, já entrega de cara, né? É o poeta no enciclema. Bom, o André perguntou a diferença entre enciclema e a grua ou mecané, eu acho que ele não estava no começo. Então, a enciclema é uma plataforma rolante que mostra que é impulsionada pela porta cênica central e revela o interior de uma casa, de uma residência. Enquanto que a grua ou a mecané é um guindaste que eleva uma plataforma para o alto do cenário, né, para simular que alguém está levitando. Isso, como na Medeia. A Medeia é um dos casos únicos em que você não tem um deus, ou o fato dela estar sobre a mecané aponta para a sua natureza divina, exatamente. Né? Bem, então ele fala, é aquele que está sobre o enciclema, né? E o parente, mas será que não estou cego? Não vejo nenhum homem lá, mas vejo Cirene. Cirene é uma cortesã, né? É aquela ideia de que o agatão parece, é uma figura efeminada. Bem, aqui a gente já salta, deixa eu ver aqui, o que eu queria destacar dessa passagem. Sim, é uma outra passagem interessante, em que o parente, então, ouve o agatão cantar, ele sai de casa para ensaiar um coro de troianas. Ele está compondo umas troianas. O coro é um coro feminino de troianas e ele, sozinho, executa o coro. Ele está compondo, né? O criado diz que ele está compondo, ele sai e canta esse coro, em que que é atribuído a um coro feminino, né, das troianas aprisionadas. Aí o parente da Eurípides fala, nossa, não estou entendendo nada, né? Eu estou vendo um homem, né, que usa um vidrinho de unguentos e um corpete, um espelho e um punhal, isso não combina, né? Então ele está apontando para essa espécie de androginia do agatão, né? Porque ele devia estar caracterizado como uma mulher, né? E aí o agatão dá essa resposta para ele. Ancião, ancião, ouvi a censura advinda da inveja, mas não demonstrei minha dor. Eu uso as roupas de acordo com a minha disposição. Um poeta deve estar de acordo com suas peças, com as peças que compõe, e comportar-se de acordo com elas. Por exemplo, sempre que compõe peças sobre as mulheres, deve fazer o corpo participar de sua natureza. Tá? Então, ele diz assim, sempre que você faz uma pedra, você cavalga. E o agatão, mas sempre que se compõe sobre homens, no corpo,
tem-se o necessário. Aquilo que não temos, nossa imitação captura. Né? Então, veja, o que o Agatão está defendendo é uma teoria da mímese, ou da imitação. Né? Então, ele diz assim, sim, ele vai se caracterizar enquanto mulher quando ele vai compor uma personagem feminina, né? Porque isso está dentro das instâncias de imitação. Aquilo que o corpo não tem, né, que não, as peças sobre mulheres, deve-se fazer o corpo participar da natureza feminina. Por isso ele tirou a barba, por isso ele está vestido com roupas femininas, para que, imitando a natureza feminina, ele seja capaz também de captar o discurso feminino. Ora, é toda uma teoria da mímese, né, que vai ser desenvolvida de uma forma mais profunda no livro 10º da República de Platão, né? Mas que, como a gente vê aqui, já no finalzinho do século V, as Tesmoforiantes é de 411, já vinha sendo debatida em Atenas, né? Essa teoria da mímese e da representação. Nessa peça mesmo, nas Tesmoforiantes, quando o parente está preso lá no Tesmofórion e ele quer pensar numa estratégia de fuga, ele fala, já sei, eu estou vestido de mulher, quer dizer, ele está numa situação parecida com a do Agatão, porque ele vai ter que se disfarçar de mulher para entrar no Tesmofórion, né? Ele diz, eu estou vestido de mulher, então eu vou imitar a Helena de Eurípides. E ele começa, então, ele incorpora o personagem e começa a dizer as falas da tragédia de Eurípides, né? Uma tragédia na qual Helena é prisioneira no Egito e Menelau, que naufraga na costa do Egito, a reconhece, quer resgatá-la e levá-la de volta para Esparta. Então, é uma peça em que a heroína vai ser salva pelo herói. Não é bem assim que as coisas funcionam, mas esse seria o esquema da tragédia que o herói cômico quer emular. Mas eu quero chamar até atenção aqui que ele vai usar esse verbo, imitar, né? Imitarei a nova Helena, né? Então, essa teoria toda da mímese, que é uma ideia que é importante na poética platônica e na poética aristotélica, ela já vinha sendo debatida em Atenas muito antes de Platão formalizá-la na República da sua perspectiva, né? E as Tesmoforiantes deixam isso claro aqui, né? De uma forma satírica, claro. Eu vou saltar aqui para poder falar um pouquinho das rãs, né? E as rãs, eu vou comentar uma passagem nessa tradução que é do Trajano Vieira e que foi publicada pela Kozak Naif, né? Então, as rãs, eu disse que tinha uma estrutura parecida com as tesmoforiantes, e né? Então, nas rãs, a gente tem o deus Dioniso, né? Também uma figura, como nós sabemos e comentamos aqui, ligada ao teatro, é patrono dos festivais dramáticos em Atenas, né? E Dioniso sofre o baque das mortes recentes de Sófocles e Eurípides, avalia que o cenário trágico em Atenas é paupérrimo, nenhum dos que ficaram, tragediógrafos que ficaram, está à altura dos que se foram, e ele resolve, então, ir até o Hades, que também é um lugar interdito, né, para os que não morreram, e para os deuses, né, para buscar Eurípides, para trazer Eurípides de volta à vida. Né. Ele vai com seu escravo Xantias, primeiramente até a casa do seu irmão, Héracles. Ele sim, já tinha ido
ao Hades, como parte dos seus 12 trabalhos para resgatar o cão Cérbero, e pediu umas dicas de como ele devia proceder para chegar até lá e com quem ele devia contatar para levar a cabo essa missão. Né? Detalhe, Dioniso vai procurar Héracles vestido como Héracles, porque a ideia dele é, se eu vou ao Hades, eu vou disfarçado de Héracles para impor respeito. Bem, então a comédia começa fazendo um comentário sobre a própria comédia, a natureza da própria comédia, como a gente viu na paráfrase da paz. Né? Então, as piadas batidas. Né? O Xantias, o escravo, ele está montado num burro, eles estão levando um burro, Dioniso vai a pé, o Xantias está no burro e está carregando uma bagagem enorme com ele. Quer dizer, já é cômico, porque ele devia pôr a bagagem no burro, mas não, ele está em cima do burro e ele mesmo, Xantias, está sustentando a bagagem. Né? Bem, então ele começa dizendo assim: recorrerei, patrão, a uma piada pronta, dessas que fazem rir o público presente? Dioniso, ao teu talante, menos já tatala o traque, que faz a gente bocejar, guarda-o comigo, contigo. Xantias, algo que soe mais urbano? Excetuado, trago em mim o ar compresso. Xantias, desencadeio a gargalhada? Vai, manda brasa, mas contudo evita o quê? Tanto peso no lombo desobstrui o esfíncter. Xantias, nem mesmo se uma boa alma vier me dar a mão e me purgar até que flua o flato? Dioniso, reserva-a para quando eu desabafe o bofe. Por que sou eu quem deve carregar as malas, se não posso inspirar-me em Frínico e Ameipsias ou Lícide? Não há uma só comédia dessa que não contenha um trôpego de carga. Nem pensar, quando sou espectador eu mesmo e tenho que encarar as sutilezas deles, retorno para casa com um ano a mais. Né? Então, veja, ele começa também denunciando o envelhecimento da comédia, o desgaste da comédia. Xantias quer fazer uma piada, que é uma piada tradicional do escravo que está carregando, suportando um peso imenso, e fica com vontade de peidar. Né? Vou dar um peido. E o Dioniso fala, ele vai tentando fazer todas as piadas possíveis com esse motivo, e o Dioniso diz, não, tudo menos isso. Ele fala, mas os outros comediógrafos, né, Ameixas, Lícide, Frínico, fazem essas piadas. E o Dioniso diz, não, quando eu ouço essas piadas, quando eu estou no teatro como espectador e ouço essas piadas, eu volto para casa um ano mais velho. Né? Então, não é só a tragédia que é motivo de crítica para os comediógrafos. Também a comédia precisa se renovar continuamente. Então, a gente encontra aqui um topos cômico da piada desgastada, envelhecida, que precisa ser renovada, que está lá na paráfrase da paz, né? Que a gente viu na paráfrase da paz. Né? Bem, aí o Dionísio e o Xantias chegam na casa do Héracles e batem na porta. Né? E a gente tem toda uma cena, né, em que um outro motivo cômico se repete. Então, a gente já viu que quando uma porta se abre, é motivo para uma piada. Nas Tesmoforiantes sai o criado. Né, aquele criado que imita o próprio patrão, o tragediógrafo Agatão.
E aqui nas rãs, né, quando o Héracles vem abrir, né, é o próprio Héracles que vem abrir, e não o seu escravo. Ele fala, que é isso? Que modos são esses de espancar a minha porta? Parece coisa de centauro, o que passa? Dionísio, servo, qual é o problema? Não percebeste? Nadinha. Está borrando de pavor de mim. Dionísio acha que o Héracles está com medo dele, porque ele está vestido de Héracles, né? Medo de estar diante de um demente. Héracles, vou rebentar de rir. Vem me ajudar, Deméter. Não contenho, morto os beiços, rio a rodo. Dioniso, por obséquio, excelência, vinde até aqui. Como não rir ao ver a pele de leão sobre a anágua amarela? É tua a criação? E a bota de sapo agulha junto com a adaga? Provens de qual quebrada? Né? Então, o Héracles se depara com um duplo dele, mas com um duplo cômico, né? Um Dioniso que, por cima das suas roupas, colocou a pele de leão e a clava, e ficou uma figura cômica, né? E se tornou uma paródia, ele mesmo, do seu irmão semideus, que é o Héracles. Então, o Dioniso aqui, ele representa a própria comédia, né? Frente à tragédia. E o que vai acontecer com ele, né? Quando ele chega no Hades, ele vai ser encarregado de... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ele vai ser encarregado de arbitrar a disputa entre Ésquilo e Eurípides, né? Eurípides mal chegou no Hades e já quer destronar Ésquilo como o principal poeta e tomar o seu lugar. E aí, Plutão fica muito contente quando Dioniso chega e passa para ele o pepino. Você que vai ter que resolver quem é o melhor aqui. Né? E vejam que interessante, né? Logo que eles começam uma disputa sobre a poesia, o valor, o mérito, os méritos poéticos de cada um. E vejam como a discussão já é técnica, né? Eurípides, num dos tópicos da discussão, se propõe a examinar os prólogos de Ésquilo, né? Então, é uma discussão técnica que pressupõe que os espectadores estivessem familiarizados com esses termos de poética, né? Então, eu vou me deter nos teus prólogos, na parte introdutória da tragédia desse poeta, competentíssimo no que tem relação com a exposição de fatos nada nítidos. E qual desejas pôr à prova? Muitos. Comece a recitar o início da Oresteia. E Dioniso, então, pede para que Ésquilo recite. Pelo poder do Pai, ó Hermes, Quitônio, zelas, vem ser meu salvador, ajuda-me, aliado, pois que percorro essa paragem e retorno. Dioniso, pergunta para o Eurípides, tens alguma ressalva? Uma dezena para começar. Mas somam, no total, não mais do que 3 versos? E cada um contém ao menos 20 equívocos. Sugiro que não fales, Ésquilo, senão além desses 3 jambos, ficarás em débito. Então, de novo, jambos, né? Ésquilo, deixá-lo sem resposta? Se eu conseguir te persuadir. Eurípides, repito, os erros sobram como ao céu estrelas. Né? E aí o Ésquilo pergunta, onde me equivoquei? Né? Eurípides, repita desde o início. Pelo poder do Pai, ó Hermes, Quitônio, zelas. Eurípides, e Orestes fala assim ao lado do sepulcro do pai que faleceu? Exato. O pai foi morto por uma mulher atroz, de astúcia indescritível, morto horrivelmente,
E ele diz que Hermes zela pelo pai, percebes? Não é bem isso. Ele invoca Hermes do Ínfero, um deus propício, e explica que é do pai Cronida que tal prerrogativa lhe foi destinada. Então, veja, Eurípides está propondo uma análise refinada, profunda dos prólogos do Ésquilo, dando mostras de como se fazia a crítica literária naquele período. Então, a crítica que ele encontra é como Hermes zela por Agamemnon, se Agamemnon foi morto por Clitemnestra. É uma leitura superficial, acho que ele tem razão de se queixar, né? Hermes Quitônico zela pelo túmulo de Agamemnon, pelo Agamemnon morto. Mas, né, existe todo esse argumento, que é um argumento, digamos assim, sofístico, uma leitura sofística que ele faz, né? E depois ele vai implicar com essa história de que retorno e veio, volto e retorno, né? Que ele diz que é a mesma coisa, que ele está se repetindo, enfim, né? E assim vai, né? Até que a situação se inverte e é Ésquilo que quer examinar um prólogo do Eurípides, né, os seus proêmios, ele diz. Né? E Eurípides cita o seu Édipo. Inicialmente, Édipo era um ser feliz. E o Ésquilo, asneira, antes de ver o mundo, era infeliz. Mesmo antes de nascer, Apolo sentenciara que mataria o pai, bem antes de nascer. Como teria sido alguém de sua sorte, de sorte um dia? Né? Então, a situação se inverte, é Ésquilo a analisar a propriedade do prólogo de Eurípides. Mas, apesar de todo esse debate, eivado de tecnicidades, ainda que distorcidas pela ótica da comédia, né, em que a gente percebe nas entrelinhas como se fazia a crítica de poesia no fim do século V, em Atenas, o que decide a disputa entre os poetas é o valor que o poeta tem na sociedade, né, como mestre, como educador da cidade e do cidadão. Então, Dioniso vai dizer, né, que ele só vai que ele não consegue se decidir qual poeta é o melhor. E que ele vai, então, deixa eu parar aqui a apresentação, e que ele vai, portanto, levar de volta a Atenas o poeta que for capaz de dar o melhor conselho à cidade, no momento crítico, no momento em que Atenas está lutando a batalha decisiva da guerra do Peloponeso. Então, ele vai privilegiar não o melhor artífice de versos, mas aquele que é o melhor conselheiro para a cidade. E aí a gente volta para a Parábase da Paz, em que o poeta é denominado mestre, denominado didáscalos, né? É uma voz autorizada a educar a cidade, né? É um professor para a cidade. E esse é um valor muito grande na Atenas do tempo de Aristófanes, e é um papel que Aristófanes reivindica para si, que o comediógrafo em geral reivindica para si, e que o poeta grego, seja do período arcaico, seja do período clássico, almeja. Né? Então, é o valor social do poeta que se sobrepõe sobre a sua capacidade técnica de compor poesia. E era isso, mais ou menos, que eu queria conversar com vocês sobre o Aristófanes. Né? Então, eu acho que a gente podia aproveitar agora e abrir
para as perguntas ou para os comentários que vocês tenham, inclusive para complementar a minha fala. Fico à disposição de vocês. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Realmente, professora, foi ótima a sua palestra. A gente gostaria que, em nome do SOP, agradecer a senhora, foi perfeito, foi muito bom. Porque a gente é a primeira vez que a senhora entra, né, aqui no UFPE, como a senhora mesmo disse. E a gente agradece muito por a senhora ter aceitado o convite, a gente agradece muito também a todos que puderem vir aqui hoje, muito obrigada. E comentários, vocês podem escrever que a professora vai responder. Mas mesmo assim, muito obrigada, professora, novamente falando.